Olá, queridos, tudo bem? Cláusulas pétreas são normas constitucionais que não podem ser abolidas. Elas servem para impedir que momentos de irracionalidade política atrapalhem a democracia. E aí, eu tenho duas histórias para contar para vocês. A primeira delas é uma história muito famosa, a história de Ulisses e as Sereias. Ulisses, um bravo guerreiro, muito famoso por ter sido o primeiro a sair do cavalo de Troia, em uma das suas grandes travessias, viagens, ele passa próximo de uma ilha do Mediterrâneo. Ali ele sabia que estavam sereias maravilhosas, com cantos lindíssimos. Ulisses, temeroso pela sua vida, porque os barcos se aproximavam demais das sereias para conseguir ouvir seus cantos, quebravam nas rochas e as sereias devoravam os homens vivos, decide que vai ouvir as sereias. E a forma que ele encontra para ouvir as sereias é pedir para que todos os seus marinheiros tampem os seus ouvidos com cera e ele seja amarrado no mastro do navio, de forma que ele não pudesse sair de maneira nenhuma. Assim ele consegue ultrapassar a área das sereias, ouvir o canto e não ser morto por elas. Uma outra história muito legal é de Hayek e Holmes, uma história que fala do Pedro bêbado e Pedro sóbrio. Pedro, num belo dia, decide sair para uma noitada. E aí ele, sabendo que iria se embriagar, vira para o seu amigo e entrega uma chave do carro para o seu amigo. E fala: meu amigo, em hipótese alguma, quando eu estiver embriagado, você me devolva essa chave, mesmo que eu te implore, mesmo que eu te peça. Eu te faço duas perguntas importantes. Primeiro, existe algum motivo que durante o canto das sereias faça com que, por exemplo, Ulisses seja liberado? Ou dois, por qualquer motivo, vamos supor que Pedro tenha encontrado a mulher da vida dele e após se embriagar, Pedro decide que gostaria de pegar o carro para levar a mulher da vida dele para casa. Você acha que o amigo do Pedro deveria devolver a chave para ele? É para isso que servem as cláusulas pétreas. Essas duas fábulas contam para a gente justamente essa história. Em algum momento, e isso vai ser chamado por nós de teoria do pré-compromisso, nós criamos um grande momento de conscientização política e nesse momento criamos um compromisso de elaborar uma Constituição e cláusulas que vão servir para defender a nossa democracia. Essas cláusulas não podem ser abolidas. Tal como Ulisses não poderia ser solto do seu mastro e tal como o amigo de Pedro não deveria devolver para ele a chave. E quais são essas cláusulas pétreas? As cláusulas pétreas na nossa Constituição estão lá no artigo 60, parágrafo 4º, que basicamente impede que sejam objeto de deliberação as propostas de emenda tendentes a abolir 4 coisinhas. 1. A forma federativa do Estado. 2. O voto direto, secreto e universal. 3. A separação dos poderes. E 4. Os direitos e garantias individuais. Os grandes pilares da nossa democracia. Então a cláusula pétrea defende esses pilares. Aqui eu tenho duas observações importantes para fazer para vocês. Primeira observação. Esse direito é um direito tão importante que a Constituição não só impede que a proposta de emenda constitucional venha a abolir, mas impede que a deliberação aconteça. Ou seja, o que a Constituição está falando é que o Congresso sequer pode discutir esse tema. Ele não pode debater um tema tendente a abolir, por exemplo, um direito fundamental. A segunda observação interessante, e que é até mais importante, é que muita gente fala que cláusula pétrea é pedra e por isso não pode ser mudada. Isso é falso. A cláusula pétrea ela não pode ser abolida. Quando a gente fala que a cláusula pétrea quer defender a democracia, ela quer defender a dignidade da pessoa humana. Ela quer defender o núcleo essencial desses direitos. Então, por exemplo, é possível que uma proposta de emenda constitucional altere a redação de uma cláusula, ou até altere a amplitude daquele direito, alargue o direito. O que não é possível é simplesmente abolir aquele direito, porque abolir aquele direito significa atacar a democracia. O último comentário importante é que ainda existem aquelas cláusulas pétreas que a gente chama de cláusula pétrea implícita. O que é a cláusula pétrea implícita? Vamos supor que um malandro elabore uma proposta de emenda constitucional que acabe, por exemplo, com o artigo 60, parágrafo 4º, acabando com a própria redação da Constituição que protege as cláusulas pétreas e, naturalmente, acabando com a cláusula pétrea.
Isso não é possível. Apesar da Constituição não proteger o artigo que protege a cláusula pétrea, a gente entende que, por óbvio, esse artigo tem que ser protegido, porque senão as cláusulas pétreas deixariam de ser pétreas. Bem, é isso. Cláusulas pétreas, de forma bem descomplicada, sem juridiquês. Espero que vocês tenham gostado de mais esse videozinho aí. Até a próxima.